Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Convidar aqui a doutora Rosineia para entrar aqui, né? Passamos um minuto aí. E a doutora Rosineia aqui. Vamos chegando aí. Convidar. Boa noite, pessoal. A doutora vai entrar já já, viu? Vamos lá, vai ser um bate-papo muito bom. Boa noite, pessoal. Joia. A doutora Rosineia vai entrar agora. Maravilha. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Quero ver se vocês ficam até o final. Vamos lá. Prepare as perguntas aí. A doutora Rosineia tá entrando, tá? Vamos bater um papo muito legal, muito massa. Top. Júlia Filmes. Conheço esse cara. Esse é o Franco. Bruno, Juliana, Valéria Pereira. Vai chegar. Vou esperar que a doutora entrar, que ela vai entrar agora, tá, pessoal? Fazer igual outro. Lápis e cartela na mão. E aí? Vamos lá. Aqui, Rosineia. Muito bem. Como é que vocês estão, pessoal? Vamos lá. Vocês colocam aí nos comentários de onde vocês são, qual o endereço, beleza? A doutora Rosineia não está conseguindo entrar. Doutora Rosineia, a senhora aceita o convite, tá? Eu já mandei para a senhora. Aí eu mandei um convite. Eu acho que a senhora tem que clicar em alguma coisa aí. Tá? Agora sim. Agora vai. Vamos lá. Acho que agora vai. Kailane, boa noite. Seja bem-vinda, Kailane. Boa noite. A doutora não está conseguindo entrar. Silvana, Recife. Seja bem-vinda, Silvana. Adriana Braga. Vamos lá. Maravilha, pessoal. O que é que a gente vai conversar aqui? A gente vai conversar sobre a medicina integrativa, tá? A odontologia biológica, tá? Não sei porque a doutora não está conseguindo entrar aqui. Agora sim. Boa noite, doutora. Deu certo, hein? Boa noite, Wellington. Boa noite, pessoal. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Bem, o som tá legal? Sim, tô lhe ouvindo bem. E você, tá me ouvindo bem? Como é que tá aí? Ótimo, tá ótimo. Maravilha. Um prazer revê-la, tá? Vamos ter aí um momento de conversa, né? Uma apresentação para as pessoas que vão nos assistir, né? E creio que será um momento assim bem importante para todo mundo, né? Onde a gente vai compartilhar coisas que eu creio que a maioria não está acostumada a ouvir, tá? Então, doutora, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho da senhora, fala um pouquinho do que a senhora faz, onde a senhora faz. Tem muita gente aí ansioso para lhe conhecer. E essa live vai ficar salva, tá? Então, capricha aí, doutora. O espaço é seu. Primeiramente, boa noite, Wellington. Boa noite, pessoal. Que legal, pessoas queridas aí entrando na live. Então, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns, né? Os parabéns, porque hoje é o dia do nutricionista. A gente nem pensou isso quando a gente marcou, né? Parabéns pelo que você vai se tornando, está se tornando, com você como um menino super jovem, como eu falei, mas está assim à frente de muitos profissionais, né, que já estão formados há muito tempo. Você nessa caminhada muito linda. Parabéns para você, né? E muito obrigada por me convidar para essa live. A gente já tinha conversado, mas agora deu certo. Não é isso? Então, eu sou você me considera, as pessoas nos consideram, né, cirurgião dentista biológico. Eu chamo cirurgião dentista integrativo, biológico, integrativo. Então, eu estou nessa jornada há mais ou menos uns 6 anos, né? Em 2017, 2018,
eu tive a honra de conhecer. Para mim, eu desconhecia completamente o que era odontologia biológica, odontologia integrativa. Então, foi fazendo um curso de harmonização orofacial, por incrível que pareça, né? Eu fiz especialização em harmonização orofacial, mas eu confesso que aquilo me incomodava. Me incomodava muito, sobretudo porque foi um período, lá no início, onde tinha muita polêmica, se cirurgião dentista podia fazer isso ou não, os médicos ficavam muito... Então, brincadeiras à parte, mas eu vou dizer, eu dizia para meus colegas, minha gente, eu não quero ser médico não, né? Eu não quero ser dermatologista não, nós somos cirurgiões dentistas. E eu me recuso, eu digo ainda hoje, eu me recuso a olhar para outra pessoa e bora botar botox, bora tirar essa ruga, porque eu penso que isso é válido, obviamente, que a gente respeita os colegas que querem trabalhar com harmonização orofacial, porque isso faz parte da saúde também, né? De você se olhar no espelho, você tá feliz e contente com aquilo que você tá vendo. Mas eu penso que é muito mais fundo. Então foi a partir da harmonização orofacial, e eu sou muito grata por isso, que eu comecei a pesquisar e eu vi pela primeira vez esse termo odontologia integrativa, odontologia biológica, e eu me identifiquei de primeira, né? Me identifiquei de primeira. Então, o dentista biológico, ele tem vários nomes. É chamado de cirurgião de odontologia integrativa, de odontologia sistêmica, de odontologia holística. Na verdade, muitas pessoas dizem que não existe. E realmente o CRO, o CFO, ele não aprova, entre aspas, porque não é uma especialidade. Tá? Não existe uma especialidade em odontologia biológica, odontologia integrativa. Isso é um termo, é uma maneira da gente trabalhar, uma filosofia de tratamento, onde a gente não deixa de fazer a odontologia tradicional. Muito pelo contrário, a gente se esmera muito em realizar todos os procedimentos da odontologia tradicional. No entanto, a gente incorpora nesses tratamentos conceitos integrativos. A gente usa práticas integrativas, a gente usa ozônio, a gente usa o laser, a gente faz terapia neural, a gente trabalha com a odontologia do sono. Então, a gente vai agregando fitoterapia, aromaterapia dentro dos nossos procedimentos, mesmo em harmonização orofacial, para otimizar os tratamentos, para que a gente tenha uma resposta biológica muito melhor. Então, eu digo que a gente cuida de dentro para fora, né? Uma abordagem na boca, uma abordagem no dente, a gente interfere no corpo inteiro, porque o corpo é interligado completamente. Queiramos ou não, aceitemos ou não, os dentes interligam, o corpo é todo interligado, o corpo é um só, né? Então, como diz o doutor, isso mesmo, Sandra, o CFO já devia estar ligado nisso, porque é um caminho sem volta isso, né? É um caminho sem volta. Então, não tem como a gente ter um olhar integrativo e depois a gente esquecer, fazer de conta que não viu, né? Então, Dr. Laí foi quem divulgou muito isso aqui, né? Então, ele fala muito isso, eu tenho um professor que ele fala tanto assim também, né? O cirurgião dentista, ele trata dentes, boca e hoje a região orofacial, esquece que o paciente tem um corpo, que ele é sistêmico, né? E o médico, ele trata o corpo e desconhecendo, né? Desconsiderando que o paciente tem boca, que ele tem dentes. E aí eu tenho outro professor que ele diz assim, e ambos, médicos e cirurgiões dentistas, desconhecem e esquecem que o paciente tem um cérebro, que é quem comanda tudo. Boa. Muito bom. Muito bom, doutora. Então, assim, olha só, pessoal. Olha só o que a doutora falou aí. Muita coisa ela já explicou para vocês. Então, vocês percebem que a odontologia biológica tem vários termos e ela não está isolada da odontologia tradicional. Isso é um pensamento que algumas pessoas que estão chegando, que talvez pensam, a odontologia biológica rejeita a odontologia tradicional. Não, não é isso. Ela implementa, complementa, digamos assim. Né? Ela integra práticas, como a senhora bem colocou aí, práticas que funcionam, né? E práticas naturais que não vão ter efeitos colaterais. E acho que isso é também importante de ter bem colocado, né? Por exemplo, o uso da fitoterapia, né? O uso do ozônio, que a gente vai chegar já já lá, né? Eu fiz algumas perguntas aqui, preparem aí, pessoal.
Fiz umas perguntas aqui para a gente perguntar à doutora. Vocês vão aprender coisas, tá? Que eu acredito que alguns aqui e outros que vão assistir, vocês não têm nem ideia. Então, fica com a gente aqui até o final. Manda essa live para seus amigos, familiares, compartilha. Você coloca no coraçãozinho aí para a gente, porque ajuda também ao Instagram. Tá? Isso é um conteúdo diferenciado, tá? Então, doutora, a senhora se apresentou, muita boa colocação. Para quem não sabe, eu conheci a doutora, né, de uma forma inesperada, né? Eu conheci a doutora em uma necessidade de saúde, né? Porque algumas pessoas me perguntam, Wellington, o que é que te levou à medicina integrativa? Por que você chegou aonde você chegou? Por que tu escolheu um caminho diferente, né? E aí eu explico para as pessoas a minha própria história, né? Eu tive que passar pela dor, eu tive que passar pela dificuldade, eu tive que adoecer para começar a cuidar do meu corpo. E aí eu comecei a procurar a doutora, uma dentista biológica aqui em Pernambuco, né? E aí me indicaram a doutora Rosinéia. E aí acabou que eu consegui ir até ela. A gente não mora tão próximo, a gente mora quilômetros de distância, né? Mas a gente teve um primeiro contato e foi um contato assim muito importante. A gente vê a qualidade, o ensino, a forma de conduzir a situação é muito diferente. O importante é aqui para todo mundo, pessoal. Quando você passa por um profissional que sabe tratar você de fato, como um todo, como indivíduo, ele não vai ignorar nada, né? Ele não vai ignorar nenhum sintoma. E foi muito importante isso com a senhora. Só aquele primeiro momento que nós tivemos ali, nós gastamos 2 horas, mais de 2 horas na consulta, tá? Então eu vou perguntar para vocês que estão assistindo, vocês que vão assistir, quanto tempo vocês gastam de consulta com um dentista? Quanto tempo vocês gastam a consulta com um profissional, digamos assim, que não trabalha? Quanto tempo? Isso é um grande diferencial, né, daqueles profissionais que entendem de medicina integrativa. Porque o tempo, né, a gente gastou 3 horas ali, mais ou menos, onde a senhora me indagando, me questionando, querendo saber de mim, sono, né, respiração, que é outro assunto, pessoal, que se a doutora entrar aqui no assunto sono, a gente gasta a noite inteira, que ela é profissional nisso, tá? Então, vou seguir aqui algumas perguntas, senão a gente vai gastar horas aqui, tá? Mas por isso que a doutora Rosiné é uma pessoa, assim, excelente, tá? E maravilhosa no trabalho dela, tá? Então, assim, a gente tem tido essa oportunidade de conhecer mais um ao outro, o trabalho de um e do outro, tá? Então, pessoal, fiz algumas perguntas aqui. Vamos lá. Sim, pode falar, querida. A colega aqui, Silvana, está dizendo que isso aqui é uma consulta digna. Então, é isso que a gente precisa de fato, tá? Então, nós, outro colega que tem aqui, né? Nós temos 32 anos de profissão, de prática intensa. Então, muitas pessoas falam que a odontologia biológica é charlatanismo. Inclusive, professores de renome no país inteiro, professores assim, grandiosos, que têm o nosso respeito. No entanto, é necessário, é preciso a gente sair da caixa, a gente sair da matrix, para a gente ver coisas diferentes. Se a gente vem fazendo a mesma coisa sempre e a gente não vê resultados diferentes, por que não refletir, questionar, para a gente ver de maneira diferente? Então, isso, Sandra, minha amiga querida, há quanto tempo? Fomos da mesma turma da faculdade, exatamente, há quanto tempo que eu não lhe vejo. Então é isso, a gente precisa ter esse olhar. Então muitas pessoas já dizem, porque isso é moda, porque não sei o que. Gente, não é. Como você mesmo falou, quando a gente entra nesse mundo e a gente se identifica, eu entrei por outra porta. Mas eu terminei me identificando porque nós somos os nossos primeiros pacientes. Não é isso? Nós, os nossos filhos, nossos familiares, são os pacientes e a gente vai identificando, nossa, por que acontece isso? Por que tá assim? Por que tá assado? Nossa, e eu fiquei muito feliz porque a partir da minha profissão, da odontologia, eu não deixei de fazer minha odontologia tradicional. Pelo contrário, eu aprimorei, eu melhorei, eu tenho um olhar grandioso. E a gente precisa fazer isso com o paciente, dar dignidade para poder a gente entender. São horas que a gente não está gastando, a gente está investindo, sondando, a gente está vendo história de vida, a gente está entendendo por que isso está acontecendo. Por que chegou a mim e onde é que eu posso ajudar. Então,
uma radiografia panorâmica, para quem é dentista e sabe o que é, a gente vê a vida, a história de vida do paciente, a gente vê ali. E a gente conecta com o que ele vai falar. Então, isso é fundamental. A odontologia, gente, nunca foi só dente, nunca, absolutamente. O que está acontecendo no dente é a consequência do que está acontecendo no corpo inteiro. Olha só, olha que incrível, que incrível. Qual foi as pessoas que viram isso antes? Quais são os profissionais que nos seus consultórios constantemente falam nisso, que um dente vai ter um impacto, vai ter uma relação com órgãos, vai ter uma relação com sistemas, né? Meio que muitos profissionais esqueceram dessa ligação, de que o corpo é um só, né? Que existe toda uma conexão nervosa, uma conexão energética. Então, infelizmente, felizmente, por ter profissionais como a senhora, pessoas que têm saído da caixa, né? Pessoas que têm saído da caixinha de fato, aí e aberto a mente, assim, né? Então, querida, o que é medicina integrativa? Como a senhora poderia descrever a medicina integrativa? Me perguntam muito isso, mas eu queria ouvir sua resposta. Resumindo assim, o que é medicina integrativa para a senhora? É isso que a gente falou. A medicina integrativa é um olhar amplo, integral para o paciente, observando ele por inteiro, não é somente o corpo físico, o corpo mental, o emocional, inclusive o espiritual. Porque nós somos seres integrais, não tem como a gente separar. Eu sempre brinco assim, lá digo assim no consultório, né, com os pacientes. Nós somos o mental, o físico, o espiritual. Não tem como a gente dizer assim, eu vou deixar meu lado espiritual de lado um pouquinho, porque agora eu vou cuidar da minha saúde física, porque eu preciso, estou muito doente, estou com isso e aquilo. Então, ou então, eu não quero mais, eu não vou cuidar disso agora, eu vou cuidar da minha saúde mental, porque então não tem como ser assim. A gente precisa trabalhar esse tripé, né? De observar o paciente como um todo, fazer conexões de órgãos, de sistemas, porque o corpo é um só. Não chega no nosso consultório uma pessoa que está com um dente, não chega um dente, não chega um coração, não chega um rim, um fígado, não é isso no consultório sozinho. Aquele ser humano, aquele ser único, integral, que tem as suas individualidades, que tem a sua genética, que somos diferentes uns dos outros. Então a gente diz, pelo mesmo estímulo, cada pessoa pode ter uma resposta diferente em todos os aspectos da nossa vida. Por exemplo, a gente está conversando aqui. As diversas pessoas que estão aqui, elas podem interpretar de maneira diferente aquilo que a gente está falando. O nosso corpo é da mesma forma. Então, a odontologia integrativa, a medicina integrativa, a fisioterapia, a psicologia em todas as áreas hoje, inclusive nas áreas de finanças e tudo mais, tudo é sistêmico. Todos são interdependentes. Tudo, não é só olhar para a saúde, em todas as áreas da vida, tudo é sistêmico. Parabéns, doutora. Concordo plenamente com a senhora. Olha só, pessoal, o que a doutora colocou aqui. A gente está falando de saúde, mas a doutora falou aqui que medicina integrativa abrange todas as áreas do ser humano. Ela falou aqui a espiritual, né, que a maioria, eu acredito, concorda. Ela falou financeiro e todas as áreas. Porque tem gente que pensa, né, como é importante nós entendermos isso. Tem gente que pensa que saúde é só ter uma alimentação correta, atividade física, enquanto as outras áreas, né, estão, digamos assim, em escanteio, não está tendo atenção, como, por exemplo, os próprios relacionamentos, né, doutor? Relacionamento familiar, relacionamento de amizade, como isso impacta também na nossa saúde, né, na nossa mente, no nosso emocional, no nosso espiritual. Então, é muito importante o que a senhora colocou, que é exatamente essa sistêmica que abrange tudo, todas as esferas do nosso ser. Que isso fique gravado na mente de cada um que está assistindo essa live, que medicina integrativa é integrar o indivíduo como um todo, até o financeiro. Então, se vocês não cuidam do financeiro, vamos cuidar, a gente está aqui para aprender juntos. É importante Exatamente. isso. E o emocional é fundamental nesse processo todo. Porque nenhuma doença surge do nada, não é, Wellington? Nenhuma doença surge do nada. No mínimo, ela está ali, no mínimo, há 2 anos. Então, basta um gatilho emocional. Geralmente, o gatilho para a doença se exprimir é um gatilho emocional.
seja uma questão, uma perda de algo, de um ente querido, seja uma situação de relacionamento que você está passando, uma separação. Então, geralmente o gatilho é emocional. Teve um desequilíbrio, não conseguiu trabalhar bem essas emoções, então onde é que a gente vai sentir? No corpo físico. A doença vai se expressar. Onde ela vai se expressar? Não sei. Depende da predisposição genética, depende do estilo de vida, depende, são tantos fatores que estão relacionados. Não é isso? Que importante, doutora. Muito importante que a senhora está falando. Eu trabalho, doutora, na verdade, eu tenho um desafio com os pacientes com doenças autoimunes, que na nossa geração, né, é algo impressionante. Doença de Crohn, retocolite ulcerativa, esclerose múltipla, e etc. Por aí vai, doença autoimune. E, doutora, eu vejo muita pessoa com doença autoimune e elas começam a contar as histórias delas e elas falam exatamente isso. Olha, eu passei por aquilo, eu perdi meu pai, eu apanhei de um parente, alguma coisa assim. E sempre que elas pioram com a doença, elas têm sempre um fator emocional. Elas brigaram com alguém, perderam alguma coisa. Então, o que a senhora colocou aí é importantíssimo. Então, pessoal, olha só, grava isso aí. Grava esse insight. Cuidar do emocional é fundamental para a saúde. Cuidar do espiritual é fundamental para a saúde. E cuidar dos dentes é fundamental para a saúde. Tá? Que a gente vai entrar agora em alguns pontos aqui muito importantes. Doutora, tem um assunto que é importante das pessoas entender. Quando se fala em amálgamas, muitas pessoas, esse termo é um pouco até difícil de entender para alguns que não pesquisam, né? O que é amálgama, né? As pessoas ficam pensando que danado é amálgama, que agora tem saído na mídia, né? Então, doutora, o que é amálgama e quais os malefícios e como resolver esse problema? O que a senhora poderia falar? O amálgama quer dizer uma mistura, né? Uma mistura. Mas a gente fala em restaurações de amálgama. As restaurações de amálgama são aquelas restaurações escuras, que as pessoas falam restauração de prata, restauração de platina. Na verdade, é uma mistura. Ali tem vários metais. Tem prata, tem cobre, tem zinco, a gente chama de limalhas desses metais, que 50% da composição deles são com esses metais. E os outros 50% é com mercúrio. O mercúrio, que é um elemento químico tóxico, é um metal tóxico. Então, ele não existe uma quantidade mínima, tolerável de amálgama, de mercúrio no nosso corpo. Ele é tóxico, ponto. Então, quando a gente fazia, e quem é do meu tempo, que tem pra lá de 30 anos de formada, a gente colocava, a gente pesava, a gente comprava um vidrinho de mercúrio, a gente pesava numa balancinha, depois a gente botava num pilãozinho, que a gente chamava grau e pestilho, botava no pilãozinho, a gente mexia aquilo ali, né? A gente fazia aquele amálgama com aquela limalha no mercúrio. Depois a gente colocava num lençolzinho de linho, tinha que ser um lençol de linho, um paninho de linho, pra gente espremer e tirar o excesso do mercúrio. Então, aquele excesso de mercúrio, Wellington, a gente precisava colocar num recipiente de vidro, com tampa e com água. A gente colocava no vidrinho com a água, a gente torcia aquele excesso de mercúrio, colocava ali dentro e não podia mexer naquilo ali, porque aquilo era tóxico. O que sobrava de restauração, a gente tinha que jogar ali também e deixar fechadinho para não evaporar. E aí a gente fica pensando que a gente não pensava, a gente não questionava. Sabe aquela coisa de só sempre foi assim? A gente não questionava. Por que a gente não podia mexer naquele vidro? Porque tinha mercúrio, que é tóxico. Mas quando colocava na boca, estava tudo tranquilo. Dentro do dente pode, na boca pode. Então, não pode. Não pode. É um metal que ele vai sofrendo interferências com os líquidos que a gente bebe, a comida, né? Durante a mastigação, você vai ali e a gente vai ao longo da vida. Doutora, uma colocação. Para vocês entenderem, pessoal. A amálgama é aquela pratina. Porque, doutora, muitas vezes no interior as pessoas não entendem esse termo, até mercúrio. Então, pessoal, amálgama é aquela pratina, aquela massinha que a gente colocava antigamente, principalmente antigamente, que é bem pratinha para restaurar o dente, né, doutora? Então, o que ela está falando aqui, que tem mercúrio, todo esse processo, a doutora está explicando,
é a colocação de amálgama em restaurações dentárias. Então, vocês que estão assistindo aqui, que vão assistir depois, abram a boca e vejam se tem massinha prata, pratinha ou escura, né, que é cheia de amálgama. E tem mercúrio aí, é isso que a doutora está falando. Pode continuar, doutora. Alguém está dizendo aqui que foi no dentista hoje, ele disse que não era tão prejudicial como as pessoas dizem. E que isso era marketing. Isso era marketing. Olha, veja só. É como eu digo, eu não tenho idade de ficar atrás de marketing mais. Eu tenho 32 anos de formada. Então, para mim também foi difícil entender isso, esse processo de parar de usar flu, de parar de usar amálgama. Então, nós profissionais, nós cirurgiões dentistas, nós somos os primeiros que mais adoecemos. Porque nós temos esse contato direto, a gente coloca, a gente tira. Felizmente, hoje, pouquíssimos profissionais usam isso, mas infelizmente usam ainda. Pouquíssimos usam. Mas na época que a gente usava, era o melhor do mundo. Era o melhor material que tinha. Existia uma polêmica das resinas, que as resinas provocavam problemas dentários, levavam mais a fazer tratamento de canal, enfim. Era o melhor que tinha. A gente podia fazer ele debaixo d'água, assim, tipo saliva entrando, e ele ficava lá, a gente dava um polimento, ele ficava lindo. Então, era isso. Era o melhor que a gente tinha, mas a gente vai evoluindo. É preciso evoluir, é preciso. Então, foi proibido o planeta inteiro. Foi proibido os termômetros de mercúrio, foi proibido as lâmpadas de mercúrio, né? Os mercúrios que tem nas pilhas. Então, por que é que ainda pode ter mercúrio nos dentes, na boca? Então, ele não fica ali escondidinho. Eu vou ficar somente aqui dentro dessa cavidade, só nesse buraquinho aqui do dente. Ele não fica só no buraquinho do dente. Ao longo da vida, a gente vai absorvendo aquele vapor do mercúrio que está sendo evaporado. Aquele mercúrio, ele ultrapassa a barreira hematocefálica. Um fato importante é que o mercúrio, ele tem uma afinidade com gordura. Então, quando ele sai ali da boca, você está mastigando, você está fazendo bruxismo, e hoje o mundo está fazendo bruxismo, né? O mundo faz bruxismo, todo mundo praticamente faz. Então, a gordura mais próxima que a gente tem da boca é o nosso cérebro. E ele consegue ultrapassar a barreira hematocefálica, ou seja, ele ultrapassa a barreira da via do sistema circulatório, dos vasos, e penetram lá. Vai penetrar em todo mundo certamente. Todo mundo vai ter problema? Não, né? Não, porque nós somos individualidades. Cada um vai desenvolver aquela doença, aquele problema relativo àquela sua predisposição genética, a sua epigenética, hoje a gente fala, né? Que é o estilo de vida e tal. Então, as restaurações de amálgamas, elas são tóxicas, sim. Elas não são legais de se usar, tá? E a gente se contamina quando a gente está fazendo a restauração de amálgama, tanto nós como os próprios pacientes, porque a gente está ali, ele penetra na região sublingual. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Quando a gente uma pessoa está tendo um infarto, está tendo uma angina, o coração, né, está tendo aquela angina, aquela dor, né, pré-infarto e tal. Ela procura uma assistência hospitalar, a primeira coisa que faz, geralmente, pega um medicamento, põe na região sublingual, não é isso? Põe um remedinho ali sublingual, por quê? E não dá poucos segundos a pessoa já está melhorando. Por quê? Porque está entrando diretamente na corrente sanguínea. E como é que não pensa, como é que não faz tanto mal assim, você colocar um mercúrio ali na sua boca, ele penetra imediatamente na corrente sanguínea e está tudo certo, né? Então, a gente se contamina na hora que a gente faz e, sobretudo, na hora que tira. Na hora que você está removendo. Então, é como a gente diz. Se for para tirar a restauração de amálgama que não seja de maneira segura, é melhor que você fique com ela na boca. Fica lá, esperando o momento certo de você ir fazendo, vai fazendo aos poucos. Hoje mesmo a gente fez uma remoção de amálgama. A paciente tem mais de 10 restaurações. Mas ela está tirando aos poucos. E não é todo momento que a gente vai tirar. Tem um momento certo de tirar. O terreno biológico precisa estar preparado para receber aquela movimentação de metais que vai acontecer no corpo. Excelente. Excelente. Olha só, pessoal. Guardem essas informações, tá? A doutora está falando aqui, explicou para vocês o que é amálgama,
tá? Explicou para vocês as consequências das amálgamas, que está cheio de mercúrio, ou seja, um metal tóxico, um metal pesado. Os metais pesados são prejudiciais demais para a saúde. Se você for pesquisar no Google Acadêmico, no PubMed e outras fontes de artigo científico, vocês vão ver, né? Porque, doutora, muitas pessoas, infelizmente, tanto na área da odontologia, como na área de nutrição e na área de medicina, né, eu vejo que muitas pessoas, elas gostam de usar o termo assim. Elas dizem assim, não tem estudo. Elas dizem assim, não tem estudo para comprovar isso que você está falando. Aí você diz, tá bom, vamos pesquisar aqui. É o caso das amálgamas, é o caso do mercúrio. É o caso, por exemplo, que eu li um artigo muito interessante, doutora, que fala da relação do mercúrio com o autismo, né? E aí tem pessoas, tem profissionais, e muitos profissionais falando que não tem relação, que não tem estudo, que isso é igual colocar no comentário aqui que é marketing. Dizem que é marketing, dizem que é também charlatanismo. E, infelizmente, eu creio que isso prejudica muito, né, doutora? Essa linha integrativa, essa linha que realmente vai na causa do problema, vai na raiz de cada sintoma, né? Diferentemente daquilo que a medicina convencional faz. Você tem uma dor de cabeça, dá uma dipirona. Tem uma dor na garganta, dá um anti-inflamatório. Mas não vai investigar, né? Não vai ver a causa. Né? E sem falar que não usa muito as coisas naturais, né? A medicina convencional não valoriza muito as coisas naturais, que de fato são poderosíssimas, né? Isso. Em geral, a gente, como eu disse, eu também demorei a entender isso aí, né? Eu demorei a entender. Mas a gente precisa, né, ter uma mente aberta para a gente ir buscar. A gente não sabia, a gente disse que não tinha problema algum, porque a gente não fazia as correlações. A gente não imaginava que a pessoa foi no consultório ou fez uma restauração de amálgama ou removeu a restauração de amálgama que não tenha sido de maneira segura. Na próxima semana ela pode ter um problema renal, ela pode ter um problema mais sério. Então, não fez a correlação, porque a medicina, né, tradicional, a odontologia tradicional não tinha esse olhar. Hoje a gente já questiona. Eu, por exemplo, eu tinha várias restaurações de amálgama também. Então, pontualmente, eu não tinha, às vezes que eu removia amálgama, não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Por 2 vezes, eu tive crise renal. Eu tive uma crise renal. Mas eu consegui fazer essa correlação porque foi momentos importantes da minha vida. Eu estava fazendo um curso, naquele curso um colega tirou a minha restauração. No outro dia eu tive uma crise renal, que eu nunca tinha tido uma crise renal. E outro momento depois, que também foi um momento que ficou bem claro para mim, foi justamente isso. A colega também removeu minha amálgama e eu tive outra crise renal. Então, quando eu comecei a estudar, eu disse, caramba, olha só. Né? Olha só o que aconteceu. Então, é isso. Isso é muito importante, porque entra na corrente sanguínea, o rim vai filtrar. Então, naquele momento de filtrar, é um metal pesado, é um metal tóxico. Então, todo mundo vai ter problema renal? Não. Eu conheço pessoas que tiveram problema ocular, que perdeu parte da visão transitoriamente, né? Que poderia não ter sido transitório, porque removeu a amálgama que não foi seguro. Outro desenvolveu um câncer, sei lá. Então, a gente não é uma coisa que é inócua, que não faz mal, que tá tudo certo. Não é assim, não é bem assim. Quer entender? Não tem artigo científico, não tem pesquisa, entra lá no PubMed, entra no Google Acadêmico, não precisa ir no PubMed, vai lá no Google Acadêmico, coloca lá e se colocar em inglês, e aí é que vai ter bilhares de artigos relacionados o mercúrio com o autismo, com diversas outras doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como Parkinson. Muito bem. Olha só. Não é do nada que a gente diz isso. A medicina integrativa é uma medicina que mais se estuda, que mais se pesquisa. O povo pensa que não, a gente ouviu dizer, não sei aonde, vamos fazer que é moda. Doutora, o que a senhora falou é muito importante, porque é isso que eu estava pensando esses dias, né? A medicina convencional, ela trata sintoma. A medicina integrativa, ela trata a causa do problema. Você pega um paciente com câncer, por exemplo, vai ter que buscar as causas das doenças que geralmente são muito semelhantes, né, doutora? Geralmente é uma alimentação errada, é um intestino inflamado, é metal pesado, é parasita, é problema dentário, né? Então é um conjunto de coisas que resultou em uma doença. Então a doença ela não vem
do nada, né? Muitas pessoas, doutora, elas acham que a doença ela surgiu do nada, que eu tive um dia mal e o câncer chegou, eu tive um dia mal e a doença autoimune desenvolveu. Não tem nada a ver, tem um processo para acontecer, né? Que resultou nisso. Eu escutei uma frase, doutora, que diz assim: doença não é para quem quer, doença é para quem pode. Que é exatamente essa ideia de que para a gente adoecer, a gente tem que fazer tanta coisa errada, mesmo sem saber, que se você fizer as coisas certas, mesmo sem saber, você não adoece. Como assim, Wellington? Alimentação errada. Se você comer corretamente, se você cuidar dos seus dentes, se você cuidar do seu emocional, espiritual, dificilmente você vai adoecer. Você pode ter problemas mais leves, né? Então, assim, é importante ter essa mentalidade. Doutora, uma pergunta. A polêmica, bem polêmica agora. Mais polêmica, eu acho, do que o amálgama. Essa aqui, até para mim, é um pouco polêmica, né? Eu comecei a estudar, doutora, quando eu comecei a estudar odontologia biológica, o que me levou a estudar não foram nem o assunto das amálgamas. O que me levou a estudar foi o canal dentário. Esse assunto, eu comecei a ler o livro do Jay Manning, né, que foi o fundador do canal, né, tem um livro dele em inglês, muito, muito bom para quem quiser ter uma base, né, e aí é bom a gente ter uma ideia do que é o canal, fazer ou não fazer, como fazer, né? Por exemplo, no ano passado, doutora, eu extraí um canal no meu dente sem conhecimento, no sentido de preparação do meu corpo, no sentido de como tirar um canal ou não tirar, né? Que é uma conversa que nós tivemos, eu e a senhora pessoalmente aí na sua cidade, né? E onde a senhora comentou muito bem sobre isso, sobre essa questão do canal, fazer ou não fazer, né? Então, assim, doutora, o que é o canal dentário? A senhora acha que é melhor fazer o canal, se precisar, ou não fazer? Qual a sua opinião sobre isso, já que é um assunto também um pouco polêmico dentro daqueles que trabalham com a medicina integrativa? Pronto, realmente é bem complexo isso, mas eu vou explicar isso contando uma história aqui. Rapidinho. O primeiro dentista biológico, as pessoas pensam que a odontologia biológica é muito novo, é moda agora, né? Mas isso é muito antigo. Uhum. Um médico dentista, né? Que na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, eles são médicos dentistas, né? Dr. Weston Price. Você já deve ter ouvido falar. Dr. Weston Price era médico, era dentista e era nutricionista. Ele foi o primeiro dentista biológico que se tem notícia, né? Em 1915, 1916, ele já questionava o porquê da cárie. Como é que surge a cárie? Por que a cárie? A gente sabe que bactérias transformam aquela placa bacteriana e tal. E ele foi a primeira pessoa a questionar isso e fazer a correlação da cárie com a dieta. Então, ele fez isso. Então, ele pesquisou, ele fez dezenas de expedições. Ele foi para a Europa, ele foi para a África, ele foi visitar aquelas tribos na África, veio aqui para a Amazônia, ele foi para a Austrália trabalhar com os aborígenes. E o que foi que ele percebeu ali? Ele percebeu que aquelas pessoas, a dieta que elas tinham, a vida que elas não tinham contato com a modernidade. Elas não desenvolviam cárie, elas não tinham dentes tortos. Eles tinham todos os dentes na boca, a face bem feita, tinham longevidade, eram saudáveis. Então, ele fez aquele trabalho aqui, ele passou décadas pesquisando. Quando ele voltou ele trabalhava nos Estados Unidos, ele tinha um laboratório lá nos Estados Unidos. E ele veio com essa ideia, então ele correlacionou a dieta por causa disso. E ele foi execrado naquela época. Ele foi execrado pela classe odontológica. E hoje a gente sabe que a dieta é fundamental no processo de produção da cárie. A cárie é uma doença multifatorial, né? Que depende da dieta, depende que dieta, como a frequência de ingestão dessa dieta, o tipo de mastigação dessa dieta. Então, comer aquele alimento saudável, Elton, né? Que a nutrição faz muito bem isso. Comer aquele alimento saudável não é garantia de saúde, porque você precisa mastigar o alimento. O processo neural que iniciado com o processo de mastigação, de estímulo de enzima digestiva, de absorção daquele nutriente dos alimentos, é muito importante. O processo se inicia com a mastigação.
Então, o Dr. West Price foi a primeira pessoa a fazer isso. Então, ele fez um trabalho que a gente vai entrar no tratamento de canal agora. Ele fez um trabalho que hoje seria terrível fazer, mas no começo foi assim. Foi ele a primeira pessoa que começou a correlacionar as doenças sistêmicas com os problemas dentários. Então, o que foi que ele fez? Naquela época, 1930, 1938, o tratamento de canal já existia. Ele já existia. De forma muito precária, ele já existia. Então, o George Milne, que ele diz assim, doutor Laí, a gente respeita muito, ele divulga muito isso, que foi ele que foi criador do tratamento de canal. Não foi, tá? E aí, o Dr. Weston Price começou a tirar os dentes com infecção, dentes com foco, como eles dizem, né? E o que foi que ele fez? Ele pegou coelhos, ele pegou mais de 1.000 coelhos, 5.000 coelhos, e ele fez uma incisão assim na nuca do coelho e ele colocou aquele dente lá. O que foi que aconteceu? Os coelhos em 7 dias morriam. Em 7 dias morriam. Então, ele deduziu que aquelas bactérias, aquilo que tinha ali no dente, era a causa das doenças das pessoas. E quando ele começou a remover os dentes estragados e tal daquelas pessoas, que tinham uma dieta moderna já, diferentemente daquela expedição que ele fez em 1915, 1920, as pessoas melhoravam. As pessoas tinham um problema de saúde de ordem geral. Quando tiravam os dentes, os focos que estavam na boca, as pessoas melhoravam. Então, ele foi a primeira pessoa a pensar dessa maneira. Então, e eu sou muito suspeita em falar isso, porque minha primeira especialidade é endodontia. Endodontia é a especialidade na odontologia quando a gente faz tratamento de canal. Então, eu digo que todo dentista que é endodontista, faz tratamento de canal, ele já é um dentista biológico naturalmente. Porque ele já está tratando de dente para fora. Não adianta ter dentes lindos, maravilhosos, com faceta, se o tratamento de canal não está bem feito, tá? Então, a maneira que esse livro que ele lançou, o Milne, foi em 1990. Foi o ano que eu me formei. E eu já fazia tratamento de canal. Então, o tratamento de canal que se fazia até 1940, na época de Weston Price, antes de 1990, a gente fazia de maneira manual. A gente não faz os tratamentos de canal como a gente faz hoje. Hoje a gente usa tecnologia. Hoje é imprescindível ter tecnologia para fazer tratamento de canal. A gente faz de limpar o canal. O canal, gente, todo dente tem um canal, tá? Um canal do dente é o trajeto que tem lá, um canal. No canal, não passa um rio, que tem um canal. Por dentro daquele espaço que tem no dente, que a gente chama de canal, ali entra o nervo do dente, entra a artéria, entra a veia. São vasos sanguíneos que estão levando nutrição, estão levando sangue, estão levando oxigênio, estão levando nutrientes para o dente. Quando a cárie atinge aquela região nobre do canal, que a gente chama de polpa, a cárie é produzida por bactérias. Mas as bactérias que a gente tem na boca, eles contaminam o canal, tá? Essa é uma das maneiras de se precisar fazer o tratamento de canal. Então, Rosinei, eu não sou contra o tratamento de canal, muito pelo contrário. O dente sempre é importante. Hoje, como a gente trata, como eu falei, é imprescindível a gente usar tecnologia, usar a maneira mecanizada para fazer. A gente mede o comprimento do canal de maneira eletrônica. A gente usa equipamento eletrônico que fecha um circuito para a gente medir o tratamento, até onde a gente deve trabalhar. Então, a gente usa ultrassom, a gente usa microscópio, a gente usa ozônio, a gente usa tantas coisas para poder a gente tentar sanitizar, limpar aquele dente. A gente vai esterilizar o dente? Nunca. Nunca a gente vai esterilizar o dente. O próprio organismo, ele tem capacidade. Aquelas bactérias que a gente não conseguiu remover, se o terreno biológico, se o corpo estiver saudável, produzindo oxidantes, né? Ou a gente usando os oxidantes, para se equilibrar, é viável sim fazer tratamento de canal. Eu não sou contra o tratamento de canal de jeito nenhum, desde que ele seja feito da maneira correta. E a gente usa o protocolo, a gente tem protocolos para fazer, né, o tratamento de canal, a odontologia tradicional,
né? Tem protocolos. E quando a gente finaliza aquele protocolo tradicional, a gente vai usar o ozônio, a gente vai usar o gás, a gente vai usar ultrassom com aquela água ozonizada. A gente usa o gás ozonizado dentro do dente para ele permear todos aqueles milhares de outros canais microscópicos que tem no dente, onde a gente não consegue atingir. Então, a gente tem muito casuística, assim, a gente tem muitos casos. Tem um cirurgião dentista brasileiro, que é o Ricardo Novales. Ele é um dentista e ele é mestre, é especialista, é doutor, ele tem doutorado em endodontia e ele trabalha com ozônio. Quem mais conhece ozônio aqui no Brasil, na odontologia, é ele. Foi ele quem defendeu na Câmara, né, no Congresso, a odontologia, né, foi a primeira, o primeiro curso, né, como é que diz? A ser permitido o uso do ozônio. Então, não tem porquê. Existem milhares de artigos científicos também comprovando que o ozônio, ele, de maneira complementar, ele auxilia o protocolo tradicional e é feito sim com excelência. É preciso que se procure um profissional que trabalhe de maneira, né? Hoje, poucos profissionais endodontistas procuram um especialista. O especialista ele vai saber trabalhar hoje. Todas as escolas que ensinam endodontia, eles já ensinam usando as tecnologias e tal. Eles não usam ozônio todo. Aí você vai procurar um dentista biológico, um dentista integrativo, que trabalhe com ozônio para tratar aqueles dentes que estão com infecção. Agora, se você me pergunta, mas todo dente a gente pode cuidar, tem que tratar? Depende. Depende, tudo depende. Se tem um dente que foi tratado no canal, não ficou legal, o paciente está com dor, tem infecção, retrata o canal usando tecnologia, usando um monte de coisa importante para se usar. Continua com a infecção, aí a gente tem que repensar. Quem fez, como fez, da maneira que fez. Qual é o terreno biológico que tem esse dente? Um paciente que está com câncer? Um paciente que tem uma doença autoimune que não está entrando em remissão? Aí, nesse caso, a gente vai avaliar. É um dente que tem dificuldade de acesso? É um dente desses posteriores, molar, que tem muitos canais? Então, a gente pode avaliar, sim. Somente nessas situações, a gente indica fazer a extração do dente ao tratamento de canal. O dente sempre vai ser um órgão importante. É um órgão importante. E a gente não deve sair extraindo, tirando um órgão tão importante de qualquer maneira, né? Sem nenhum critério, digamos assim. Muito importante. Então, eu espero que a maioria tenha entendido aí o recado da doutora, tá? Então, preste atenção bem, né? A gente você está conversando com a doutora Rosinéia, que trabalha com a odontologia biológica, e eu sou estudante de nutrição e também sou biohacker, sou pesquisador. A minha faculdade, ela me coloca para fazer pratos de comida. E eu vou lá estudar artigos científicos em inglês, porque não dá para mim. Eu gosto de saber coisas que realmente vai ter um impacto, como a doutora colocou aí no início da live, né, que a gente aprende para o nosso bem, para a nossa família, depois para as outras pessoas. Né? O que eu aprendo, eu coloco em mim mesmo, em prática, e aplico nas pessoas que estão ao meu redor, e a doutora também faz isso. Então, ó, sobre o canal aqui, a doutora estava falando, ela falou muito bem aqui, que ela não é contra o canal, mas fazer o canal corretamente, né? Isso é muito importante, isso aqui, importantíssimo, pessoal. Se você vai fazer um canal no dentista que não vai ter uma preparação adequada, né? A chance de ter problemas é muito grande, né? Por exemplo, eu fiz um canal, né, há 2 anos atrás. Doutora, eu vou usar um ditado aqui, que o sertanejo usa muito, né? Eu comi o pão que o diabo amassou. Então, eu fiz o canal, doutora, e o rapaz refez, e a minha boca inchou, sabe? Ficou muito inchado, e não parava de doer, e criou linfonodos aqui nessa região, e linfonodos é sinal de infecção, nosso sistema imunológico está ativado, né? Aquela coisa toda. Eu digo uma coisa, doutora, e foi aí que meu corpo começou a ficar super ativado também e ficar bem mal de saúde, né? Então, assim, é uma decisão que é muito importante vocês que estão assistindo, que vão assistir, terem uma mentalidade alinhada com alguém que entende dessa área, né? A doutora Rosinéia está aqui,
exatamente para isso, para nos ajudar, abrir nossa mente, ajudar vocês a pesquisarem também. Ajudar vocês a pesquisarem, porque o conhecimento é livre para todos, pessoal. Vocês têm que entender isso, que conhecimento não é privilégio do médico, não é privilégio de um profissional de saúde. O conhecimento é direito de todos. Então, cada um que está aqui pode tirar a prova o que a doutora Rosineia fala, o que eu falo, o que qualquer profissional fala. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Em todos os sentidos, né? Exato. Então, não tem que aceitar nada como verdade, até que ela passe pelo crivo da sua razão. Precisa estudar, pesquisar, com os olhos, né, com o coração, com a mente aberta, saindo fora da caixa, um olhar amplo, para poder entender que foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Exatamente. Doutora, muito obrigado por falar do canal Detalhe. Outro assunto aqui, correndo contra o tempo. Flúor é uma coisa muito interessante de se falar. A gente vai lá escovar os dentinhos 3 vezes ao dia. Bem cedo, lava o rosto ali no banheiro. Vai escovar os dentinhos com aquela pastazinha tradicional, né? Chega, coloca um punhado de pasta assim, e a boca fica cheia de espuma. Muitas pessoas escovam até mais 3 vezes ao dia, né? Tem pessoas que são tão fanáticos nesse aspecto que escova toda vez que belisca alguma coisa. Eu conheço pessoas assim, né? Então, assim, o flúor, né? Para quem não sabe, o flúor é uma substância aí que existe. E, assim, o que é o flúor, doutor? É importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. O que é o flúor? Quais os ambientes que o flúor está mais presente? E quais as consequências do flúor para a nossa saúde, doutora? Bom, o flúor é um gás também tóxico, né? Lá na tabela periódica, a gente também não fazia essa correlação, né? A gente saiu fazendo, disseram que a gente que tinha que ser assim, e a gente foi fazendo assim. Só sei que foi assim. Então, eu também, para mim foi difícil não usar o flúor. Eu já não uso flúor também há mais de 5 anos. E eu colocava flúor desde um bebê, né? Obviamente em criança, a partir de 3 anos, porque a gente é orientado a usar flúor somente em criança a partir de 3 anos. Porque a criança, a partir de 3 anos, ela já consegue controlar, tomar, não engolir, não ingerir, porque a gente sabe que é tóxico o flúor. E a gente desconhece que esse flúor, a gente botando na boca, ele vai passar para a corrente sanguínea. Ele não fica coladinho só lá no dente, não. Então, quem lembra da tabela periódica, né? A tabela periódica, aquela tabela onde tem todos os elementos químicos. Na época que eu estudei, eram menos elementos químicos, né? De 30 anos para cá já se descobriu a ciência, outros elementos químicos. Então, o flúor ele faz parte, né, de gases halógenos, né? A gente chama os halogênios, em que eles são tóxicos, né? E o flúor é o elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica. O que quer dizer isso aqui? Não sei se todo mundo vai entender se a gente falar, mas eu vou falar de uma maneira que vai ficar mais fácil. Nós somos seres biofísicos, né? Nós somos seres biofísicos. Todo o nosso corpo é eletricidade. Eu digo que a gente tem um corpo, a gente tem esse programa aqui, né? Tem a parte hidráulica, é um projeto, né, de Deus, que tem como uma casa, uma estrutura que você vai morar. Tem o projeto hidráulico, tem um projeto elétrico, tem um projeto estrutural e tal. Então, nós, né, o projeto elétrico depende dos íons, dos elétrons, para poder ter a conexão nervosa, né? Para um neurônio que as células nervosas passarem o comando para poder chegar. A gente pensou e está lá no dedo mexendo. Enfim. O flúor, ele tem... Vamos lá, voltar. Os átomos, eles precisam estar estáveis, né? Os elétrons na última camada, todo número par. O flúor, ele tem um número ímpar. Então, ele é altamente instável. Por isso que diz que ele é eletronegativo. Então, ele é capaz de roubar elétrons das outras substâncias. Sobretudo naquela tabelinha dele, ele compete, que ele tem lá o flúor, o cloro, o bromo, o iodo. E o iodo, ele é tóxico, mas ele é fundamental para a tireoide. A gente não pode ficar tomando iodo, porque ele é tóxico, tá?
Mas o iodo produzido pela tireoide, ele é fundamental para a vida da gente, tá? E o flu, ele compete, ele rouba os elétrons do iodo. Ele compete, ele neutraliza essa tireoide. Por isso que a gente diz que ele causa um hipotireoidismo. O flúor, que está na pasta de dente, na água de abastecimento. Nós que moramos aqui em Petrolina, a água daqui não tem flúor. É mesmo? De Juazeiro, casa vizinha aqui tem flúor. Aqui em Petrolina não tem flúor. Tá? É mesmo, doutora? Graças a Deus. Então a gente tem flúor nas panelas de teflon, libera flúor. O flúor é um subproduto do alumínio. Começou-se a utilizar na Segunda Guerra Mundial. Por quem? Por Hitler. Por que ele começou a usar o flúor? As pessoas inalarem o flúor. Porque o flúor, ele causa esse hipotireoidismo. Quem tem hipotireoidismo, uma disfunção da tireoide, a tireoide ela é um órgão importante, porque ela trabalha, é a nossa casa de máquinas, como a gente diz. Né? Ela controla o nosso metabolismo, a nossa temperatura, e ele precisa de minerais para que ela funcione. Só que o flúor, ele sai roubando os elétrons desses minerais, porque ele tem uma afinidade muito grande e ele está roubando, sobretudo do iodo. Então, Hitler usou isso para manter aquelas pessoas que ficavam nos campos de concentrações. Wellington, você já ouviu falar alguma manifestação que teve dos presos que estavam lá nos campos de concentração? Não. A história não conta nada disso, porque as pessoas ficavam indolentes. Elas ficavam cansadas, elas não tinham coragem para nada, porque elas estavam todas ali, ó, contaminadas, né, com o hipotireoidismo por conta do excesso de flúor que elas consumiam. Então, seja a pasta de dente, seja a água que você toma o banho, o cloro, isso vai causando. E hoje nós estamos vivendo uma pandemia de pessoas com hipotireoidismo subclínico, tá? Então, lá em 1915, 1920, quando o Weston Price ele questionou a cárie, ele dizia que não era só, naquela época não se usava flúor, mas não era só a escovação que causava, né? Ele estava preocupado lá com a dieta. Mas hoje a gente pode dizer que a maioria das pessoas usam flúor. Eu usava flúor, trazia flúor aqui para casa para escovar os dentes dos meus filhos, meus sobrinhos com flúor. Então, não é a presença do flúor que vai impedir que a gente tenha cárie. Ele se liga assim, existem milhares de artigos científicos publicados demonstrando que o flúor é antibacteriano, ele atua de fato como melhora na cárie. Mas e por que a gente continua tendo cárie? Porque o flúor não é primordial. O Weston Price, eu vou voltar para o Weston Price. O Weston Price, quando ele voltou das expedições, né, que ele foi observar aquela população que as pessoas não tinham cárie, elas não tinham doenças sistêmicas, elas não tinham câncer, elas tinham uma longevidade, né, bem alta. O que foi que ele fez? Ele coletou os alimentos, eles comiam praticamente gorduras, comiam caças, né, frutas silvestres, e ele trouxe aquilo ali para um laboratório lá nos Estados Unidos. O que foi que ele descobriu? Então, nós que somos cirurgiões dentistas, como o Weston Price, ele foi pesquisar no fígado daqueles animais. O que foi que ele percebeu? Ele descobriu que o fígado daqueles animais que eles comiam era comum para aquelas populações. Ele travou, foi? Eu vou continuar falando, não sei se está travado. Tá ouvindo? Um minuto, doutora. O Weston Price descobriu que ele deu o nome de ativador X, que hoje já se sabe, né? Acho que a internet aqui. Aquele ativador Você tá me ouvindo? X era o que dava saúde, que impedia que as pessoas tivessem cárie. Foi a vitamina K, que hoje ela é considerada um hormônio, né? A vitamina K2 e K7. Então, o Weston Price, ele diz, porque se tivesse flúor naquela época, ele ia dizer que não era o flúor que causava cárie. Ele ia dizer que era a presença da vitamina K que impedia que as pessoas tivessem cárie. Então, quando a gente vê uma pessoa com cárie,
a gente pode considerar que ela tem um hipotiroidismo, ela tem deficiência de vitamina D, ela tem deficiência de vitamina K, ela tem deficiência de magnésio, ela tem deficiência de nutrientes. A cárie é uma doença sistêmica. Em 1915, 1920, o Ashton Price já dizia isso. Entendeu? Então não vai ser o flu. Então o flu não é legal, gente. O flu, esqueça o flu da vida de vocês. Não vai ser o flu que vai impedir que os nossos filhos, que nós tenhamos cárie. A gente pode ter cárie em qualquer fase da vida, usando ou não pasta de dente com flúor. Para melhorar a sensibilidade. Alguém falou aqui que usava flúor para melhorar a sensibilidade. Eu fiz muito isso. Não é a presença do flúor, mas sim a presença da saliva. Para ter saliva na boca, a gente tem que estar hidratado, a gente tem que estar nutrido, tem que mastigar os alimentos para produzir saliva, para limpar os dentes, para melhorar a sensibilidade. Então fica aí a dica, tá? Quem está com sensibilidade nos dentes, estimula a produção de saliva, mastiga, que vai melhorar, com certeza. Quanta riqueza, né? Quanta informação. Uma riqueza, doutor, uma riqueza. Interessante que as pessoas elas gostam de ligar na hora da live, né? Por quê? Mas olha que aula que a doutora já deu aqui pra gente. Olha só, a gente já falou aqui sobre... Ela se apresentou, falou sobre a odontologia biológica, falou sobre a medicina integrativa, falou sobre as amálgamas. A doutora já falou aqui sobre canal dentário. A doutora já falou aqui agora sobre o flúor. Doutora, a senhora falou que nós somos seres energéticos. E agora a gente quer fazer uma pergunta muito importante para todos que estão assistindo, e até para mim, que estou estudando essa área. O que é e como aplicar a biorressonância na saúde e na doença, né? Então, vocês vão entender o que é biorressonância, que é um assunto que está crescendo, está ampliando, né? Faz esse teste com a biorressonância, né? Que é um teste biofísico. Então, ela vai falar um pouquinho sobre isso. Doutora, fala um pouquinho para a gente sobre a biorressonância, para que as pessoas entendam um pouquinho sobre esse assunto que está em expansão. Pronto. É bem complexo, mas eu já comecei a falar aqui. Né? Nós somos seres biofísicos, né? Nós somos seres elétricos também. Então, os dentes, vou falar aqui, os dentes, eles têm a mesma origem embrionária do cérebro. Mesma origem. Quando a gente forma ali o óvulo, que ele é fecundado pelo espermatozoide, e aí vai formar, né, o embrião, e tem mitoses sucessivas. Lembra disso? Aquelas replicação, divisão celular e tal. Então, o cérebro, dente, pele, cabelo, unha, eles têm a mesma origem. Então, a gente diz assim, mexeu com um, mexeu com todo mundo. E o cérebro. O cérebro a gente não vive, o cérebro é um órgão vital. A gente não vive sem o cérebro. Mas a gente vive sem pele, com problema na pele. A gente vive com problema na unha. A gente vive sem cabelo. A gente vive até sem dentes, não é? A gente tem uma vida ruim, sem dentes, é ruim, mas a gente vive. Mas, vou voltar um pouquinho para a saliva. Ninguém vive sem saliva. Sem saliva a gente morre, tá? E o cérebro é quem comanda tudo isso. Então, o órgão cérebro, ele é vital para a nossa vida e é ele que manda toda essa conexão, toda a informação de vida para a gente. Seja comando cerebral para respiração, para a produção de nutrientes, para assimilação dos nutrientes, para mastigação, para produção hormonal, ou seja, tudo acontece, tá? Então, tendo entendimento que nós somos seres elétricos, então, porque nós somos esse sistema aqui. Esse sistema, ele é formado por órgãos, né? Conjunto de órgãos. Os órgãos são formados por tecidos. Esses tecidos, por sua vez, eles são formados por células, né? Células, um conjunto de células, né? Que, por sua vez, são formadas por moléculas. Moléculas são formadas por átomos. Então, hoje a gente pode dizer que a menor parte da gente pode ser os átomos, e não são os átomos, né? Hoje se fala em nível de quarks,
de leptons, enfim. Mas vamos parar nos átomos que todo mundo conhece. O átomo é a vibração, é a energia da célula. Ela está ali vibrando. Um átomo, ele não é rígido ali, ele está vibrando. Tem o núcleo dele que tem as orbitais que ficam ali vibrando, os elétrons trocando uns com os outros, se unindo, formando substâncias diferentes. Então, aqueles átomos que estão vibrando, que estão ali girando, eles estão girando, eles estão vibrando, eles estão formando uma corrente eletromagnética, aquilo ali, né? Estão formando uma vibração. E essa vibração, quando a gente fala em energia, melhorou a energia, tem que melhorar a energia, melhora a vibração. Isso não tem nada de místico, minha gente. Isso é ciência. Isso é física, isso é biofísica, né? Então, a bioquímica mistura essa física com a química, né? Então, é isso. Então, nós somos seres que vibramos. Então, dizem que nós temos 7 octilhões de átomos vibrando no nosso corpo. Então, a gente tem uma onda eletromagnética que está vibrando na gente aqui. A gente, quando usa biorressonância, a biorressonância é um método de avaliação, né, dessa biofísica da gente. Então, as doenças, quando elas não surgem do nada, como a gente falou. Elas surgem, no mínimo, 2 anos antes. Mas elas surgem primeiro, não é no físico, é no energético. E no energético não é nada, como eu falei, repetindo, não é nada extraordinário, místico. No energético, ela no átomo, na menor partícula, surge lá. Surge assim. Vem um flúor, rouba um elétron, vem um mercúrio e se estabelece ali gerando toxina, que vai atrair parasita, que vai atrair, né, vai diminuir a oxigenação. E aí, a gente usa biorressonância. No meu caso, eu uso biorressonância, pode ser usar o aurímetro, né? Eu uso o aurímetro, tem gente que usa o ring test, tem gente que faz radiestesia, tem gente que tem os equipamentos eletrônicos mesmo, né, para fazer a biorressonância. E é incrível mesmo, como disse a minha amiguinha aqui, a Nara. É incrível. Então, a gente identifica em nível energético, né? A disfunção, a gente pode identificar a disfunção do órgão, a gente pode identificar os metais tóxicos que estão ali ressonante com a pessoa. A gente identifica, a gente escolhe, identifica o nutriente, a vitamina, o suplemento, a gente escolhe as cápsulas. Então, incrível. Então, hoje, todos os meus processos do nosso trabalho, a gente usa biorressonância para tudo. Porque a gente usa fitoterapia, a gente usa aromaterapia, tudo baseado na biorressonância. E como a gente diz assim, tudo é maravilhoso. A gente usa a farmácia de Deus, né? Tudo na farmácia de Deus é maravilhoso. Mas nem tudo serve para todos. E nem em todos os momentos. E nem em todos os momentos. Olha só. Então, um chá de camomila, por exemplo, é maravilhoso. Mas tem gente que para mim, pode ser maravilhoso, um remédio, mas para outra pessoa ele pode gerar dor de cabeça, porque aquela pessoa, energeticamente, né, ela não está ressonante, né, com a camomila. Por exemplo, a camomila não será capaz de doar elétrons para que a pessoa se equilibre. Então, quando a gente adoece, é quando a gente tem menos elétrons. A gente fica polar, a gente fica com muita carga elétrica positiva. E quando a gente tem muita carga elétrica positiva, o pH baixa, a gente tem muitos íons de hidrogênio, a gente gera muitos radicais livres, a gente está oxidando o corpo. Então, a gente está adoecendo, o terreno biológico fica ácido. E num ambiente ácido é onde surgem todas as doenças. É onde atrai fungo, atrai vírus, atrai bactéria, atrai metais. E forma um complexo organometálico que nos adoece. Então, a gente precisa de maneira muito simples. Se tudo é simples, né? Tem que ser simples. Então, a gente hoje, a ciência evoluiu muito, a medicina em todas as áreas evoluiu muito. A gente está fazendo muitas coisas avançadas. E a gente está esquecendo o básico, o simples. O simples, minha gente, muitas vezes resolve o simples. Excelente. E aí a gente pode fazer uma live depois para falar do simples, como respiração e tal. Com certeza. Que é o básico. Minha gente, né? minha gente,
A doutora Rosinel, vocês lembram que eu falei no início que se for falar de sono, respiração, vocês não têm ideia, que ela entende por tintim, tá? Vocês precisam, quem não segue a doutora Rosinel, segue ela aí. Olha só. Pessoal, olha só o que a gente já falou aqui hoje, tá? A gente já falou aqui sobre a própria medicina integrativa em si, a odontologia biológica. Nós já falamos aqui sobre as amálgamas, nós já falamos sobre o canal dentário, nós já falamos sobre o flúor. E essas informações você não vai escutar em qualquer lugar. Essas informações você não vai escutar na televisão, na Globo ou qualquer outra, principalmente as principais emissoras, você não vai ouvir. Por que você não vai ouvir? Porque a televisão ela é paga para apresentar o que as grandes indústrias querem. Então, imagine, você acha que a grande mídia vai apresentar para você assuntos como esse? Assunto que dá saúde? Assunto que recupera a saúde das pessoas? E que é simples, né? Como a doutora falou, é o simples que funciona, né? Então, a biorressonância, eu pedi para comentar, é uma coisa que vocês precisam entender, pesquisar, é maravilhoso, né? E como ela falou aí, nem tudo é bom para todos. Eu lembro com a senhora, né, que a gente teve aí em janeiro, e aí a gente fez o teste, né, e o alho não estava sendo bom para mim, alguns outros alimentos, algumas coisas. Pessoal, preste atenção. Na biorressonância nós descobrimos, né, eu já desconfiava muito, que com a doutora Rosinéia, com ela mesmo, descobriu alumínio em meu corpo, né? E é interessante que com a biorressonância a gente consegue descobrir exatamente até onde tem o maior nível de alumínio, né? Então, isso é muito interessante. E aí algumas pessoas podem estar pensando, me dê um exemplo mais prático da biorressonância. Pessoal, a biorressonância pode ser usada, como a doutora Rosinete citou, a radiestesia. As pessoas, quando estão procurando poços cartesianos, quando estão procurando água subterrânea, eu faço muito isso aqui na minha região, né? Que é outro assunto, é energia telúrica. Essa é outra coisa que você não tem ideia do que é energia telúrica, né? Que a doutora entende bem também. Então, assim, por isso que é muitos assuntos que depois a gente vai pegar um assunto específico para fazer uma live específica e trabalhar aquele assunto. Então, vocês, quando a gente chamar, é muito importante vocês virem. E a gente está muito grato aqui por cada um de vocês que ficaram até o final com a gente, né, que perguntaram, interagiram. E se a gente não conseguiu responder, se a doutora não conseguiu, nos comentários, depois a gente vai tentar responder. Eu marco a doutora para ela responder a sua pergunta, para que você possa ter as suas dúvidas sanadas, tá? Mas lembre-se, saúde é possível. Doutora, eu acredito que algo que, de tudo que a senhora falou, e essa entrevista que a gente está fazendo, e a senhora está falando de assuntos tão importantes aqui, eu acho que, resumindo tudo isso, é uma esperança para as pessoas, né? Que quando a gente está doente, muitas vezes a gente não vê muitas opções, a gente não vê muito o que fazer. A medicina tradicional, convencional, ela te dá remédio, ela te oferece cirurgias e tal, mas a medicina integrativa é mais trabalhoso, como a senhora colocou bem, tem que estudar mais. Tem que estudar mais porque você tem que ir na causa, né? Você tem que ir na causa do problema, tem que realmente desintoxicar o paciente, saber o que está deixando ele doente, né? Então, eu acho, doutora, que o grito, assim, o recado para todos é que saúde é possível, né, doutora? Que saúde é possível você restaurar a sua saúde através da medicina integrativa. Isso aconteceu na minha vida, né? E assim, eu acredito, e isso acontece com todas as pessoas que conhecem a medicina integrativa. Por isso que esse assunto que a senhora falou, esse assunto é vital que chegue ao máximo de pessoas, tá? Então, vamos caminhando para nossas considerações finais. A gente está aqui há 1 hora e mais de 1 hora e 10 minutos aqui. Que conversa preciosa. Eu vou salvar essa live também, vou colocar no meu YouTube. A senhora tem YouTube? Ou ainda não? Não. Vamos fazer um para a senhora depois. Pessoal, prestem atenção. O tanto conhecimento que a doutora Rosinéia tem, você viu o tanto que, à medida que eu perguntei, à medida que eu me indaguei ela, vocês viram as respostas. Então, ela me perguntou, antes da gente combinar direitinho a live, ela me perguntou, Wellington, o que a gente vai falar? Aí eu disse, doutora, eu vou fazer umas perguntas, vê como é. Quem sabe faz o quê? Ao vivo. Então, isso é muito importante.
Então, eu digo, vou deixar a doutora falar espontaneamente, porque é incrível isso. Isso é incrível. E é algo que está na senhora, é algo que flui, né? Um conhecimento que entranhou, que está dentro da senhora, né? E que realmente transforma vidas, né? Não é algo decorado apenas, como a gente faz, às vezes fazia na escola, vou decorar para fazer a prova. Não, mas é algo que entrou na sua vida, que mudou a sua vida, né? E são conhecimentos transformadores. Doutora, a gente está caminhando para as considerações finais. Quais conselhos, quais caminhos a senhora diria de forma simples? Ó, pessoal, façam isso. Eu acredito que se você fizer isso aqui, um dia de cada vez, isso terá um impacto na sua vida, tanto na questão da saúde, da odontologia biológica, como da medicina integrativa em si, de forma geral. Quais conselhos que talvez a senhora use e a senhora pudesse dar assim, para as pessoas? O que a senhora diria? Ó, pessoal, façam assim que eu acredito que podem transformar a vida de vocês. É como a gente diz, né? Vamos fazer o simples bem feito? A gente faz o simples bem feito e depois a gente vai avançando. Eu sei que quando a gente promove assim um protocolo, um plano de tratamento para as pessoas, né, de saúde e ordem geral, as pessoas perguntam o que, é que tem a ver a odontologia com saúde, tem a ver com tudo, porque o corpo é um só. E o nosso corpo é como a gente diz, a gente precisa de oxigênio e de glicose que vem entra pela boca e pelo nariz, né? Então, a importância da gente comer comida de verdade, gente. Comer comida de verdade. Em 1920, antes da era industrial, o Weston Price já estava preocupado. Ele foi um dentista que estava assim, 100 anos na frente. 100 anos na frente. Então, ele percebia que as pessoas já estavam começando a mudar a alimentação. Né? Mudando a alimentação, já estavam começando a mudar a sua saúde. Então, 1970, 1980, sei lá, a gente conhecia as pessoas da rua, do bairro, da cidade que tinha diabetes, que tinham câncer. Hoje, em todas as famílias tem, em todos os lugares tem. Então, a gente precisa voltar para o simples. Voltar para o simples é dormir, tem que dormir. Tem que respirar da maneira correta, utilizar a boca da maneira correta, os dentes, cuidar, zelar. A gente precisa visitar regularmente o dentista, o cirurgião dentista. E se hidratar. 90% do nosso corpo de líquidos. A gente precisa se hidratar. Mas se hidratar e repor os eletrólitos, né? Tomar água com sal, gente. Água com sal é legal. Então, é como eu digo. Precisa dormir, respirar da maneira correta, fazer uma atividade física, não precisa ser uma atividade física intensa, né? Colocar a mente, né? Ter tempo livre, né? Para estudar, ter um tempo livre para cuidar de si. Então, hoje a gente já sabe que antigamente se pensava que a genética era quem determinava as doenças que a gente teria. E hoje, pasmem, se fala em 2% apenas daquela genética, daquele DNA de uma doença autoimune, de um câncer, por exemplo. É apenas 2% a possibilidade dele se expressar. Mas o que faz ele se expressar é o estilo de vida. E o estilo de vida está relacionado com o que a gente come, da maneira que come, frequência o que come, né? O que a gente faz com a nossa hora livre. E dessa maneira a gente vai conseguir, de maneira mais assertiva, controlar as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos, porque está tudo interligado. Então, comer comida de verdade, basicamente, né? Descascar mais, como se diz os médicos integrativos, profissionais integrativos. Descascar mais, desembalar menos, ter mais contato com a natureza, se expor à luminosidade, ao sol, o remédio de Deus. O sol, a coisa mais importante. A atitude, como eu digo, quer começar do simples? Como você falou, uma coisa que a gente vai fazer, uma coisa básica, pronto, é isso. Acorda de manhã e se expõe à luminosidade. Se expor à luminosidade é a atitude mais importante do dia. É olhar, se quiser, põe os olhos assim no sol. Se quiser abrir o olho, eu abro meu olho pro sol, gente. Eu abro umas 3 vezes assim.
Se expõe à luminosidade, que pronto. Essa vai estimular a produção de cortisol, de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio para a gente ter disposição para fazer as coisas. E é nesse momento exato que você vai iniciar a sua produção de melatonina à noite. Vai ser o start de produção de serotonina para você produzir melatonina à noite, na hora do sono. E a melatonina é o melhor remédio do mundo. Por que a gente fala melhor remédio do mundo? Não é tomar melatonina, é dormir, porque é na hora do sono que a gente produz a melatonina. Então, a gente precisa comer comida de verdade, se expor à luminosidade, dormir, ter atividade física, né, em contato com a natureza, e o resto vem por acréscimo, gente. Doutora, olha só, pessoal, apenas coloque em prática o que ela falou, porque nós esquecemos que conhecimento sem ação é nada. É a mesma coisa que uma sacola, né, uma bolsa cheia de ouro no fundo do mar. Para que vai servir? Não vai servir para nada. Né? Então, pessoal, tudo que foi falado aqui, busquem colocar em prática. Você viu? Olha só o que a doutora falou, coisa simples, pessoal. A gente, em mais de uma hora, ela não citou um remédio de farmácia. Sabe por que eu cito remédio de farmácia? Porque as pessoas, doutora, elas têm na mente delas, a maioria, que é o remedinho de farmácia que vai resolver o probleminha dela. Eu vou comprar um remedinho ali, ó. Eu tô com esse probleminha aqui, tem um remedinho para cada probleminha meu. Uma fórmula mágica. Uma fórmula mágica. E olha só o que a doutora Rosinéia falou, pessoal. Preste atenção. Ela disse, ó, quando acordarem, vão olhar para o sol. Por quê? Porque o teu sono à noite vai estar totalmente ser impactado com esse contato inicial para uma regulação do teu ciclo circadiano. E aí, o que a senhora falou, doutora, interessante que eu aprendi, eu comecei a colocar em prática há alguns meses, e é impressionante. É impressionante como a gente ter esse contato, principalmente mais cedo, né, possível, quando o sol está saindo, né, alguma coisa nesse sentido, que você começa a regular o ciclo circadiano, à noite o sono vai chegar mais naturalmente, e a gente pode citar aqui, né, doutora, que essa luz azul, né, que a gente é bombardeado por essa luz azul, vai, querendo ou não, ela vai prejudicar um pouco o nosso sono e a produção de melatonina agora à noite. Tipo, a gente está usando agora, para falar com vocês, algumas luzes aqui para a tela do nosso telefone ficar bem clara para vocês, para não ficar escura. Né? Então, essas luzes azuis, elas também são prejudiciais para a gente. Né? Isso é outros assuntos que é complexo, pessoal. Mas olhem só, a doutora falou, tenham contato com o sol, olhem para o sol, tenham contato com a natureza, pessoal. Isso você não paga nada. Pé no chão, pé na areia. Olha só, olha que incrível, né, doutora? Quando a gente começa a estudar bioquímica e biofísica também, a gente vê como é poderoso o grounding, né? Que é esse termo em inglês, né? Que o pessoal usa muito nos Estados Unidos. É o grounding, tá, pessoal? É aterramento. Então, a doutora falou, ó, pisar no chão. O que é isso? Você vai receber elétrons da Terra. Né? Isso aí, a doutora falou muito bem aqui já, que a gente perde elétrons com o danado do flúor. A gente poderia falar em poluição eletromagnética aqui, que é outra história, internet, radiação, né? Mas são assuntos profundos, né? Mas, pessoal, é muita coisa. A medicina integrativa, ela veio para mudar as coisas, só que você não pode também ficar louco com tanta informação. Você tem que ir aos pouquinhos, né? E começar a colocar em prática as coisas. Né? Doutora, por isso que eu tenho que sugar a senhora. Eu tenho que sugar porque, olha, quando a gente suga a senhora, a gente vê o que sai. Sabe por quê? Aí pessoal, deixa eu contar para vocês aqui. A doutora, ela trabalha muito, né? Eu sei disso. Então, ela tem que atender os pacientes com... Ela tem o jeito dela de atender bem as pessoas. Então, aí, ela não tem muito tempo para fazer um trabalho digital. Então, por exemplo, digital que eu digo assim, para fazer isso, assim, ó, você vê, a gente fez a primeira live aqui agora, mas olha o tanto de conhecimento que a doutora tem e outras coisas que a gente poderia falar aqui, sabe? Então, vocês precisam pedir para a doutora Rosinéia organizar um pouquinho esse aspecto para que mais pessoas sejam alcançadas pelas suas informações, doutora, sabe? Tipo, a senhora vê algumas formas de aparecer um pouquinho mais, sabe? Stories ali, que a senhora aparece, tá? Eu sei que eu acompanho um pouquinho a senhora, mas eu tô dizendo assim, vai aparecer um pouquinho mais
mas é o seu tempo, eu sei disso. Tá? Mas o conhecimento, doutora, eu falo isso porque o conhecimento da medicina integrativa mudou a minha vida e muda a vida de muitas pessoas. Então, é por isso que eu amo a medicina integrativa. Porque a medicina integrativa, ela não separa o ser humano, ela é igual isso que tudo que a gente já falou aqui, tudo que a senhora falou, dessa integralidade e essa conexão com o todo. Né? Então, por isso que eu estou apertando um pouquinho a senhora, e se Deus permitir, aí a gente fazer outros lives para conversar sobre outros assuntos, para trazer mais informações para as pessoas. E para terminar, doutora, aqui, perguntaram aqui assim, eu anotei aqui. Tirar amálgama ou não tirar? A senhora falou na live, tipo, tem uma pessoa que tem uma amálgama, uma obturação, e aí, o que a senhora orienta? Tirar ou não tirar? Sim ou não? Agora. O que a senhora... Que a senhora já respondeu na live. Eu acho que é porque a pessoa não prestou atenção. Bom, é necessário tirar. Mas a amálgama de quem? Como é que ela está? Terreno biológico, como é que está a saúde? É preciso remover, sim. Mas antes precisa ter um cuidado, precisa ter um preparo. Porque senão a pessoa pode até piorar, né? É piorar. Mas é se organizar, se programar para tirar. Cuidar do terreno biológico. E faz parte disso, cuidar do nosso terreno, fazer a remoção desses metais que são tóxicos, né? Excelente, excelente. Doutora, como conseguir profissionais... Segura, né? E de maneira segura sempre. Olha aí. Então, pessoal, já pode pegar mais informações com a doutora Rosineia quando terminar a live, tá? Como conseguir profissionais de confiança? O que a senhora diria, tipo, em meio a um campo tão minado que a gente vive, assim, de certa forma, né? Em que há tantas pessoas com a internet. O que a senhora orientaria para alguém que procura um profissional de odontologia biológica, assim, que seja de confiança? O que a senhora diria? Assim, algum ponto, alguma coisa, ó. O que a senhora falaria se fosse a senhora no lugar dessa pessoa, sabe? Bom, primeiro eu buscaria um profissional integrativo, obviamente, né? Porque esse profissional, ele certamente ele vai lhe olhar com mais cuidado, ele vai lhe olhar no olho, ele vai lhe ouvir, vai buscar a sua história de vida, ele vai buscar a causa do que está acontecendo com você, da cabeça aos pés. Então, eu buscaria, sem dúvida, um profissional integrativo. Em todas as áreas há um profissional integrativo. Olha só, que dica, pessoal. Guardem essa dica, tá? Pronto. Doutora? Ô, Wellington, eu gostaria de falar só uma coisa aqui, que você falou bastante aqui. Quando a gente fala, o profissional integrativo e tal, o médico tradicional, nós não somos contra a medicina tradicional, né? Não somos contra remédios, medicamentos. Os medicamentos são importantes, sim, eles têm sua importância. Muitas vezes eles são necessários usar. Se está uma cirurgia, um risco de uma infecção, precisa tomar. Mas ao tomar aquele antibiótico, por exemplo, é necessário você tratar, né? Lactobacillus, você cuidar, porque ele vai atrapalhar todo o microbioma, né? O microbiota intestinal, enfim. E é necessário, numa fase aguda, em todas as áreas, tá? Numa fase aguda, é importante você entrar com a medicação. Porém, a nossa fisiologia não foi feita para digerir medicamento a vida inteira. Desconfie do profissional que vai dizer, a partir de hoje você vai tomar esse remedinho aqui, ele é pro resto da vida. Isso não existe. Então, hoje se sabe que todas as doenças, elas têm uma causa única, que é uma inflamação crônica. Uma inflamação crônica de baixa intensidade. Um dia a conta chega, né? Um dia a conta chega. Nós vamos fazer a nossa parte. A gente vive num mundo tóxico, a gente vive num mundo que não tem como a gente, como diz o apóstolo Paulo, né? Viver num mundo sem estar nele, né? Sem estar nele. Porque a gente tem poluição eletromagnética, a gente tem toxinas, metais tóxicos, parasitas, bactérias, vírus, fungos. E esses vírus, esses fungos, as bactérias estão evoluindo junto com a gente, eles fazem parte da gente. Não tem como a gente se esterilizar. Não tem como esterilizar. Mas a gente vai fazendo o melhor que pode na condição que a gente tem. Começa pelo simples, né? Como a gente faz. Começa pelo simples, que tudo vai se resolvendo. Vai fazendo o melhor que pode, na condição que tem. Enquanto não tem condição melhor, fazer melhor ainda, como diz o nosso filósofo.
É verdade. Maravilha, doutora. Então, a medicina integrativa, ela tem uma afinidade por doenças crônicas, né? A medicina tradicional, ela tem uma afinidade por doença aguda, né? Por um quadro mais curto, assim, como a senhora colocou aí, né? Que a medicação, em casos agudos, muitas vezes é necessária, mas cronicamente é um problema, de certa forma, né? Então, é importante ter essa visão, né? Então, doutora, muito obrigado por essa conversa. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar conhecimento, né, de compartilhar com esse coração tão enorme que a senhora tem, generoso, né, de servir, tá? E vamos nos despedindo aqui e vamos marcar a próxima, tá bom, querida? Isso. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por me estimular a fazer essa live, né? Porque, como você me diz, a gente não tem tempo, enfim, mas a gente tem que arrumar tempo, né? Isso. E é isso. Tá Estou bom. à disposição. Quem precisar de perguntar alguma coisa, for com alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente terá o maior prazer em responder. Com certeza. E a gente vai continuar com o trabalho aí nas redes sociais no dia a dia. Também faço um trabalho mais social, digamos assim, na internet, tá? Mas contem conosco aí, conte com a doutora também, tá? E, doutora, uma ótima noite para a senhora. Obrigado, pessoal, aí, por estarem conosco até agora. Foi uma noite de muito conhecimento e até a próxima. Obrigado, doutora. Uma ótima noite. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.